tudo bem com vocês? Tranquilo? Meu nome é Luiz Carlos, esse é o canal English for Beginner e no vídeo de hoje eu queria saber de você a real sobre o seu aprendizado. Como é que está o seu aprendizado? Você está conseguindo aprender realmente? Você está conseguindo evoluir? Você já consegue ler um texto e entender? Você consegue ouvir e compreender o que está sendo dito? Porque é o seguinte, é importante que você saiba claramente qual é o seu nível, aonde você está, pessoal, para saber se está funcionando, tá? O método que você está usando, você tem que saber se está funcionando. Quando você está começando a aprender, então você fica como se tivesse perdido, né? Sem saber por onde começar. Ou se você vai aprender através de um outro método, então você fica com uma indefinição, tá? E nesse vídeo eu quero compartilhar com você algumas informações, tá certo? Que com certeza vai contribuir aí com o seu aprendizado, porque tem contribuído com o meu, tá? No começo eu era meio perdido, né, no aprendizado, não falava nada. Hoje eu já consigo falar, já consigo conversar, tá certo? Eu já compreendo 99% de um texto que eu ver. Pode ser um texto que eu nunca tenha lido, eu consigo compreender, tá? E eu consigo entender também quando ele é falado, ok? Então, pessoal, é importante que você saiba se situar onde você está no aprendizado, tá? Se realmente a coisa está funcionando com você. Quando você está no início do aprendizado, certo? Se você nunca ouviu essa dica, você vai ouvir agora, certo? Então é importante que você comece a aprender, tá? Por texto básicos, tá, pessoal? Texto da conversação básica, tá? Porque você não vai ficar fluente da noite pro dia, em 3 semanas, em 3 meses. Pessoal, isso aí não funciona, tá? Eu quero dizer aqui para você que isso aí não funciona, tá certo? O aprendizado de idioma, ele leva tempo. Existe um tempo para você ganhar fluência, e isso vai depender muito da sua dedicação, isso vai depender muito do seu esforço, tá certo? Então, quando você está começando, você tem que começar por texto básico da conversa diária, certo? Texto básico, tá? Então você tem que começar com conversações básicas, tá? As conversações mais básicas do dia a dia, né? As saudações, as expressões, né? Os pronomes pessoais. Tudo isso aí você tem que dominar antes de você partir para um conteúdo mais intermediário, tá? Como que você vai passar para um nível intermediário se você não domina o conteúdo básico? Quando você assiste um vídeo daquela entrevista lá do teste de Cambridge, você observa bem que o entrevistador, né, para saber em que nível a pessoa tá, ele começa com um nível mais básico, né? Ele começa com as perguntas mais básicas, para ver se você domina o básico, se você consegue se expressar, né? Por exemplo, ele faz essa pergunta, tell me a little about yourself. Fale-me um pouco, né, sobre você, né? Então você vai falar quem é você, quantos anos você tem, né? De qual cidade você é, ou de qual país você é, né? Então você vai falar qual é o seu trabalho, se você é estudante ou não, se você mora com seus pais ou não, o que você gosta de fazer no final de semana, né? What do you do on the weekends? Né? Essa pergunta. Então você vai responder. Então essas expressões, esse é o nível mais básico do inglês. Para poder você passar para um nível intermediário, primeiro você vai ter que mostrar um domínio sobre esse nível, que é o nível mais básico, certo? E aí em seguida vem o nível mais intermediário, e aí você vai subindo, né? Nível básico, que é o B1, né? Que pode dizer que é o B1, né? Beginner, né? O nível básico, aí você passa para o nível B2 e aí você vai avançando, tá certo? Mas primeiro, pessoal, tem que ser feito um trabalho em cima desse conteúdo de nível mais básico, certo? E eu estou trazendo aqui para você um texto que é exatamente a forma como eu estou estudando, que eu estou vendo, tá, progresso, que eu estou progredindo, que é um conteúdo de nível básico. Eu vou passar aqui para você e a gente vai procurar entender tanto a parte do texto como a parte do áudio, ok? Então vamos lá. Então, pessoal, nós vamos ver aqui, ó, esse texto. Eu estou trazendo esse texto aqui, a primeira parte, são 2 partes, tá? Eu estou trazendo esse texto, é um texto básico, tá? É um texto básico, certo?
E você vendo esse texto aqui, tá? Você analisa se você consegue entender, tá? Esse texto aqui, certo? Eu vou ler esse texto aqui com você, mas esse aqui é um texto básico, pessoal. Esse é um dos textos mais básicos que tem do inglês, tá? Então, aqui você vê como é que está o seu grau, já dá para você analisar, tá certo? Por exemplo, quando eu vejo esse texto aqui, eu compreendo ele 100%, tá certo? Eu não sei qual o grau que você está do idioma, tá certo? Mas isso aqui é um texto básico, tá? Então eu vou ler aqui esse texto, certo? E a gente vai para o entendimento, ok? Vamos lá. Improve your English involves consistent practice in speaking, reading, writing, and listening. Start by learning new vocabulary daily and use it in conversation, ok? Então aqui ele está dizendo aqui o seguinte, ó, por exemplo, aqui ó, improve your English involves consistent practice in speaking, reading, writing and listening, ok? Então aqui está dizendo que para você melhorar, para você progredir no seu estudo, isso envolve consistência, ok? Ó, envolve consistent. Então ele está dizendo aqui que para você melhorar o seu inglês, né, o seu aprendizado, isso envolve, ó, English involves consistent, né, que é consistência, tá? Practice in speaking, né, prática no speaking, no falar. Read, né, que é ler, certo? Write, que é escrever. E listening, que é ouvir, ok? Então está dizendo aqui que para você melhorar o seu idioma, o seu nível de idioma, você tem que ser consistente na prática do que? Do speak, do read, do write and listen, né? No falar, no ler, no escrever e no ouvir, ok, pessoal? Então você tem que ter essa consistência, certo? Então ele fala aqui, ó, start by learning new vocabulary daily. Então ele está falando, comece por aprender. Então está dizendo, comece por aprender, new vocabulary, novo vocabulário diário. E using it in conversation. E use, certo? Isso em conversações, ok? Então você tem que ter consistência, pessoal, na prática do speaking, na prática do reading, do writing and listening. Start by learning, comece por aprender novo vocabulário, certo? E use esse vocabulário nas conversações, ok? Agora nós vamos aqui para outra parte do texto. Vamos ouvir aqui o áudio para você medir como é que está aí o seu listening, ok? Então vamos lá. Improving your English involves consistent practice in speaking, reading, writing, and listening. Start by learning new vocabulary daily and using it in conversations. Você viu aí? Então ele fala que você tem que começar por um vocabulário diário, que é aquele vocabulário mais simples, tá? Então você começa por esse vocabulário, as expressões mais básicas. E aí quando você tiver dominado essa parte, certo? Você pratica essa parte, pratica em conversação, você pode praticar sozinho, tá? Você pode gravar um áudio, né, com o seu celular, tá certo? E aí quando você estiver dominando essa área mais básica, é que você vai para um nível mais intermediário, ok? Mas vamos aqui para a segunda parte aqui do vídeo, ok? Ele diz aqui, focus on correct pronunciation and grammar, which can be achieved by listening to native speaker and practice regularly. The more you immerse yourself in the language, then faster you will gain fluency and confidence, ok? Então ele está dizendo aqui, pessoal, que você tem que focar, ó. Vamos ver aqui por parte, né? Ó, focus on correct pronunciation, certo? Então você tem que focar, pessoal, na pronunciação correta, certo? Pronunciar corretamente. E em grammar. Grammar não é a gramática, é a maneira que a frase ela está escrita, certo? É a maneira como o contexto da frase ele está escrito, ok? Which can be achieved, certo? Que pode ser alcançado por listen to native speaker and practice, né? Ouvindo os nativos falantes, né? Native speaker e praticar regularmente, regularly, certo?
The more you immerse yourself, quanto mais você se imerge, né, você mesmo no seu aprendizado, ó, immerse yourself, quanto mais você quanto mais você imerge, certo, no seu aprendizado próprio, in the language, né, no idioma, the faster you will gain fluence and confidence, ok? Então, mais rápido você vai se tornar, né, você vai ficar fluente, certo? E confiante, ok, pessoal? Então, você vê aqui que é básico, né? O que ele fala aqui são dicas importantes, né? Que você pode aplicar aí no seu aprendizado dia a dia, certo? Agora vamos ver aqui o áudio. Correct pronunciation and grammar, which can be achieved by listening to native speakers and practicing regularly. The more you immerse yourself in the language, the faster you will gain fluency and confidence. Pessoal, ele dá dicas de como você tem que fazer, tá? Dicas importantes, ok? Então vamos lá. Então ele diz aqui, ó, first, primeiro, né? You need to. Então, first, primeiro, you need to practice, né? Você precisa praticar every day. Você precisa praticar every day, todos os dias, certo? Practice is very important. Practice is very important. Praticar é muito importante. When you practice, quando você pratica, you get better. Você se torna melhor. You can practice with your friends. Você pode praticar com seus amigos, né? Family, teacher, né? Família, professor, ou alone, ou sozinho. You can talk to yourself in English. Você pode falar com você mesmo, né? Você pode praticar com você mesmo, certo? Sing, falando. Hello, how are you? I am fine, thank you. This is a good way to start, né? Então ele está falando que você pode praticar com as formas mais básicas, né? Que está dizendo aqui, ó, hello, how are you? I'm fine, thank you. Ok? This is a good way to start. É um bom meio, um bom começo, né? É um bom meio para você começar, ok, pessoal? Então você vê aqui que são dicas práticas, né? Dicas bem básicas mesmo, certo? De como você evoluir mais no seu aprendizado, certo? Você tem que praticar todos os dias, pessoal. Esse negócio de praticar uma vez na semana, isso aí não traz resultado para você. Então você pratica todos os dias. Você tira um momento aí, e aí você vai estudar e você vai praticar, pessoal. E aí você vai ganhando, e aí você vai ganhando evolução, ok? Então se você gostou desse vídeo, você dá um like, se inscreve no canal, deixa seu comentário. Próximo vídeo aí, pessoal, eu vou trazer uma meet que nós vamos fazer amanhã, né, sábado, certo? E eu vou botar aqui no canal para você ver a prática da conversação, ok? Então valeu, tamo junto, até a próxima.